Ótimo dia, sejam bem-vindos a esse programa que nós preparamos com muito amor para você. Ele tem um nome muito especial que toca com certeza todos nós que passamos pelo acampamento. A história vai contar o que você se tornou. O que é que você se tornou desde que você escolheu o seu acampamento, participou daquele momento tão importante na sua vida, com certeza divisor de águas. E hoje a gente está aqui no primeiro programa. Nós estamos gravando o primeiro programa e nós vamos fazer de um jeito totalmente descontraído, sem muita formalidade, até para a gente poder realmente se conectar a você. Você nos conhece, né? Quem é aqui da Missão Guadalupe nos conhece, sabe quem nós somos, mas nós queremos nos apresentar. Meu nome é Paulo Faria, eu sou casado com a Mariana, tenho 3 filhos, o Jonas, a Júlia e a Luísa. E no dia de hoje, nós estamos aqui para receber alguém muito especial, que também grande parte aqui da nossa missão conhece, que é a Daniela Tinti. Oi, Paulo. Primeiro eu quero agradecer. Eu estou me sentindo muito feliz de fazer esse primeiro programa. Eu não sabia que era o primeiro. Quando você me fez o convite, eu falei, tudo bem, vamos. Achei que era um negócio que já estava acontecendo. Então eu estou numa alegria, estou me sentindo muito agradecida. Preciso agradecer mesmo, toda a Missão Guadalupe por isso. E sou a Daniela, tenho 40 anos, casada com o Gustavo, tenho 2 filhos, o Henrique de 10 e a Helena de 5 anos. E estou na Missão Guadalupe desde o início da fundação, sou fisioterapeuta pediátrica e estou muito contente da gente bater esse papo hoje. Ô Dani, em relação a essa experiência, né, o programa, como a gente falou no começo, ele tem esse nome, a história vai contar o que você se tornou. A gente tomou posse de um trecho da música, aliás, Dunga, um beijo para você, né? É um amigo, né, um irmão. Eu acho que ele está nos acampamentos e nesse cenário católico aqui do Brasil e até do mundo como uma grande referência, o Dunga, né? E a gente pegou essa música que é uma poesia dele, que faz parte do acampamento em um momento bem maravilhoso, bem marcante, e a gente quer saber um pouco o que você se tornou desde que começou esse convite que alguém te fez, alguém te levou ao acampamento. O que você se tornou desde então? Olha que pergunta. Porque tudo mudou, né? Parece clichê dizer isso, né? Todo mundo fala isso, mas é porque mudou mesmo. Sim. Eu sou uma pessoa antes de conhecer o acampamento e uma pessoa depois. Então mudou, eu converti mesmo. Eu estava indo para cá e eu voltei. Eu venho de uma família extremamente que tem muita fé em Deus. Só que nem meu pai nem minha mãe nunca foram católicos de frequentar a missa, de me levar até lá, né, de me carregar para essa fé. Sempre me falaram muito de Deus em casa. Eu tenho uma avó, que é a minha avó paterna, que fala muito de Deus até hoje para mim, então ela é a minha referência, ela é a minha base de fé, mas eu não tinha essa caminhada, isso eu nunca tive, então eu me sentia muito perdida. Eu ia aqui, ia ali, e não me encontrava. E eu era uma pessoa insegura. Eu era muito insegura e me sentia sozinha. Meus pais são separados desde que eu tenho 7 anos de idade. Então, eu vi a minha mãe, né, numa luta constante para sustentar a gente, para cuidar da gente. Meu pai teve uma outra família. E hoje eu sei, eu entendo, né, também toda a questão dele. Ele precisou se afastar da minha mãe, consequentemente se afastou de mim e do meu irmão, mas era algo muito bagunçado na minha vida, essa questão da ausência do meu pai e a minha mãe trabalhando muito, então eu cresci muito sozinha. Eu tive essa avó que foi uma presença muito forte na minha vida, mas eu me sentia muito sozinha. Então eu me pegava chorando várias vezes, me sentia muito instável. Isso refletia em todos os aspectos da minha vida. Refletia no profissional, refletia no meu relacionamento com, na época, né, o meu namorado, o meu noivo. E inclusive na minha maternidade, né? Porque aí o Henrique nasceu, eu ainda não tinha conhecido o acampamento. Ele tinha 2 anos quando eu fiz o acampamento. Então,
Eu não sabia por que eu me sentia desse jeito, porque eu não tinha motivo, né? E lá no acampamento, quando me fizeram um convite, que foram os meus cunhados e um casal de amigos, a Aninha e o Serginho, né? E a Dani e o Faisquinha, fizeram um convite pra gente. E aí lá dentro, assim, no primeiro momento do acampamento, foi muito assim, a primeira dinâmica que teve ali, me caiu a ficha. Bem esse termo mesmo, me caiu a ficha de que eu não era sozinha, de que eu era muito amada, de que meu pai tinha toda a questão dele, consegui perdoar, dar o perdão pro meu pai. Então, assim, no momento que eu perdoei o meu pai, que não foi assim do dia pra noite, não foi assim, voltei do acampamento e perdoei meu pai. Foi um processo, mas logo eu consegui dar esse perdão pra ele, consegui me sentir filha de Deus e me sentir assim, agora eu tenho um pai muito maior e tudo mudou. Mudou o meu trabalho, mudou a minha forma de ser mãe, mudou a minha forma de ser esposa, amiga. Então, eu sou outra pessoa depois do acampamento. Você disse aí dessa sua ausência, né? Se sentia sozinha. Porque muitos vão para o acampamento achando que também só naquele espaço de 5 dias eles vão resolver todas as situações dele. E ali, é claro, é um grande mover de Deus, mas existe uma caminhada a ser feita. Você tomou essa decisão de perdoar o seu pai já nesses 5 dias? Como foi? Porque quando a gente fala perdoou, parece que fica uma coisa mágica, né? E perdão, de fato, ele precisa ser construído. Foi nesses 5 dias? Começou ali ou ali você nem pensou e depois que você foi se movendo para isso? Como foi? Você lembra disso? Lembro. Não foi no acampamento. No acampamento eu fiquei um pouco... Foi tanta informação que na hora não pensei. Na verdade, em nenhum momento ali eu pensei no meu pai, de fato. Eu estava só assimilando as informações, eram muitas informações. Saí do acampamento, a gente teve um agir de Deus muito grande nesse acampamento, foi a salvação do meu marido. Ali, o meu esposo, ele entrou de um jeito e saiu de outro. Vocês fizeram juntos? Fizemos o mesmo acampamento. E a gente estava para se separar. Então, eu já estava vendo apartamento, eu estava muito decidida a me separar dele. E aí... Com a Helena, de 2 anos. Com o Henrique, com 2 anos. Helena é fruto da Missão Guadalupe. Helena existe por conta da missão. Certo. E a gente ia se separar, e mandaram a gente pro acampamento, falou, vão lá, depois vocês pensam no que fazer. E lá a gente... Então foi um momento muito meu e dele ali, né? Que também foi um processo que não foi ali, não. Eu ainda fiquei digerindo muita coisa. Mas, depois que eu saí do acampamento, a gente começou a servir na missão. Eu servi o primeiro e o segundo da Missão Guadalupe no Bem-Estar. Lembra que eu coordenei o Bem-Estar? No terceiro me chamaram para liderança. E eu vou na liderança, porque eu sou muito boa na liderança, eu sou uma líder nata. Meu Deus, eu sou maravilhosa, eu vou ajudar muito essas pessoas, porque eu sou incrível, né? Você me conhece, eu tinha muito, ainda tenho, mas hoje eu peço para Deus me podar um pouquinho. E aí, cheguei lá e levei, assim, o caminhão passou em cima de mim, né? E aí eu tive a ajuda de algumas pessoas ali da missão, que são os meus irmãos até hoje, Rodrigo Bechara, Serginho, Emanuel, você. Então tiveram algumas pessoas ali que olharam pra mim e falaram assim, vamos lá, se você não der o perdão pra quem você precisa, sua vida, você não pode ser líder de nada não, nem na tua casa você vai ser líder. Mais ou menos assim foi a conversa. Quem conhece o Emanuel sabe, né? Então, Rodrigo, só que o Rodrigo é um pouco mais delicado, o Serginho, né? Um ursinho carinhoso. Mas assim, o Emanuel falou, olha, vamos lá, minha amiga, vamos dar esse perdão, eu vou te ajudar. Era quem precisava. Eram umas 4 peças ali, era 2 aqui meio que passando a mão e 2 vamos. E aí, junto, então, foi muito difícil, é muito difícil dar o perdão, né? É uma escolha que a gente faz, mas é muito difícil. Então, eu liguei pro meu pai e fui até o encontro dele e falei, olha, eu preciso que você me perdoe e eu também estou disposta a te perdoar. E a gente se abraçou e anos sem ter relação pai e filha. Hoje a gente tem uma relação linda. Eu podia até mostrar uma mensagem, ele me mandou 3 horas da manhã uma mensagem hoje no WhatsApp, estou rezando por você. Olha. Né? Ele tava rezando 3 horas da manhã pra mim. E é assim,
A gente se vê, Deus agiu completamente, porque ele morava em Araraquara, ele sempre morou longe. Desde que ele se separou da minha mãe, ele foi embora. E aí, logo depois desse perdão, eu acho que ele se sentiu mais confiante, ele voltou. E hoje eu tenho meu pai. Meu pai é avô dos meus filhos, eu tenho meu pai. E se alguém me falasse que isso ia acontecer um dia, eu ia falar, não vai. Tá Dani, bem. usa isso para mandar uma mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo, sei lá quando elas vão ouvir, mas eu acho tão necessário você falar dessa importância do perdão na tua vida e manda uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo. Talvez elas estejam passando por uma situação semelhante à sua. Sim. A nossa vida, ela precisa fluir. Eu sinto isso. Então a gente precisa trabalhar, não sei qual é a sua vida, se você é mãe, se você é pai, se você é vovó, qual é o seu trabalho, né? Qual a sua missão da sua vida. Mas existe uma fluidez, e isso só vai fluir a partir do momento que você se sentir liberto. É essa a palavra, assim, é livre para não ter ódio, rancor, ressentimento de ninguém. E assim, é todo dia. Não pense que às vezes eu não lembro de alguma coisa, mas meu pai podia ter ajudado a minha mãe a pagar aquela faculdade, coitada. Às vezes me vem, porque eu sou ser humano, né? Nossa, lembrei que meu pai falou isso um dia pra minha mãe. Lembro, mas quando eu lembro, logo me vem o quê? Uma misericórdia, porque se eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim, porque eu também sou muito falha, eu tenho que ter misericórdia dele. E o que ele mais tem que me supre é o amor. Ele me ama muito, eu tenho certeza. Então, assim, pra você que tá me assistindo, não é assim, eu não vou te falar perdoa e você vai sair agora perdoando todo mundo. Mas começa a trabalhar isso. E pra você trabalhar isso, é só o Espírito Santo. Então, pede muito Espírito Santo, faz uma oração e dá esse perdão pra tua vida. Porque, assim, não é pro outro, é pra você. Tá? Porque a falta do perdão é um veneno que a gente toma todos os dias. Então, perdoa para a sua vida fluir. Perfeito, Dani. Maravilhoso. Voltando um pouco em relação ao acampamento, Dani, quem foram os teus líderes? Eu tive 4 líderes, que foi as 2 meninas... Tem muitos anos, né, Paulo? Eu preciso lembrar do nome. 8 anos? 7 anos que você fez? 7 anos. O líder foi o Rodrigo. O Rodrigo tá nos terços aí, o Fernando Drigo. O anjo, eu não vou lembrar do nome dele. Não, faz tempo. Nossa, mas ele era uma graça. Faz muito tempo, minha cabeça é muito ruim. E a Geisa Casagrande. E a Tuane, da Canção Nova. Ah, sim. Então foi a Tuane, a Geisa, o Drigo e o líder, que agora eu não lembro o nome dele. O Anjo. Foram esses 4. Lá, durante o acampamento, acho que a grande riqueza do acampamento são as amizades que a gente faz, claro, e o poder da partilha. A gente poder ali ouvir o que o outro está falando, mas também poder falar. A partilha, ela é incrível como transforma a nossa vida. O ouvir, eu tenho notado muito isso ultimamente, o quanto as pessoas têm dificuldade em ouvir, querem que a pessoa fale rápido. E lá é uma tribo, cada tribo tem 13, 14 participantes, né? Campistas. E às vezes as pessoas se tornam muito assim, não gostam de esperar o outro falar, ou querem acelerar o processo do outro. Conta um pouco para nós de como foi para você ter que partilhar, ser convidado a partilhar. Você conseguiu se abrir logo, ou teve dificuldade? Até para outras pessoas que vão fazer o acampamento, hoje é uma realidade aqui na nossa cidade, no Brasil todo, mas tem gente que ainda vai muito presa. Fala um pouco da sua experiência com a partilha. Eu não tive dificuldade, porque eu sou uma pessoa que eu falo pelos cotovelos. A minha dificuldade era não partilhar, deixa o outro partilhar um pouquinho. Sim. Daniela, por favor, eu fui essa campista. Mas vai muito de cada temperamento, né? De Sim. cada personalidade. Mas coisas profundas você partilhava mesmo? Você ainda tinha isso? Então, esse profundo demorou um pouco porque eu não tinha... Eu tava muito... Era muita informação para eu assimilar. Então, às vezes acontecia... Eu não sacava logo o que eu tinha que falar. Eu tinha dificuldade nesse sentido. Eu fui começar a compreender...
né, as dinâmicas ali no terceiro, quarto dia. Mas eu queria falar. Eu queria contar o que eu tinha sentido. Eu não tive dificuldade nesse processo. Minha dificuldade era em ouvir. Então, quando o irmão começava a falar, eu ficava inquieta, porque eu queria interromper, porque eu tinha alguma coisa para falar sobre aquilo também. Hoje, depois de muito ali participar, muitas vezes sendo líder também, inclusive, eu aprendi a ouvir. Eu gosto hoje mais de ouvir do que de falar. Hoje. Mas eu não era assim. A história vai contar no que você se transformou, né? É uma transformação. É uma transformação. Você também, nesse processo de servir a Missão Guadalupe, servir aqui a paróquia, você também colocou à disposição dons que acho que você não exercia antes, que é o do canto. Você está hoje no Ministério de Música, né? Como foi isso? É um sonho isso, eu tenho até vontade de chorar. Porque eu sempre gostei de cantar. Então eu sempre fui uma menina, minha mãe tem fotos minha com microfoninho, eu tinha um gradiente colorido, não sei se você lembra desses gradientes coloridos, então eu punha minha voz, cantava para me ouvir. Eu sempre amei isso. Mas eu sempre ouvi que eu cantava muito mal. Então, inclusive a minha mãe vai assistir, ela sabe disso. Ela falava, não filha. E meu irmão... Querendo te preservar, talvez, né? Esse cuidado, assim. Não sei. Não, mas eu ouvi muito isso. Então eu pus na minha cabeça que realmente aquilo não era pra mim. Então eu fazia brincando. Mas assim, eu tava num barzinho, tinha um violão, uma voz ali, eu pegava e cantava. Então, sempre fui essa pessoa que cantava em todos os lugares. As pessoas me pediam na faculdade, sempre cantei. Tinha eu e um amigo que também cantava. Sempre fui. Só que, obviamente, que sempre tive na minha cabeça que não era pra mim. Só que aí, um dia eu falei, eu vou começar a fazer aula pra mim. Pra rezar, pra mim. Aí eu comecei a fazer aula, ainda não era com a Mariana Ribeiro. Eu comecei a fazer aula com uma outra pessoa, fiz 1 ano com essa pessoa, até que me falaram da Mari. A Mari nem era da missão. Eu comecei a fazer aula com a Mari só pra mim mesmo, eu não tinha de verdade, eu não tinha a menor intenção. E um dia eu sentei num café e o Betico tava com a gente na mesa. E eu tinha feito um vídeo de eu cantando. Eu mostrei, ai Betico, até essa história é muito engraçada. Olha aqui que lindo eu cantando. Ele fez assim, ó. Nossa, péssimo. Betico sendo Betico. Aí eu murchei, porque eu já tinha ouvido isso, né? Eu sabia que era péssimo. Então eu falei, tenho certeza que é péssimo, beleza. E passou, a gente mudou o assunto, continuou tomando café. 1 semana depois ele me mandou um WhatsApp. Amiga, quero te chamar pra cantar comigo lá na catedral. Vai começar o grupo da Missão Guadalupe lá, eu quero você comigo. Aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tô vendo o olho brilhando aí. Foi. Eu liguei pra minha mãe, eu liguei pro Gustavo, eu contava pras pessoas como se eu tivesse ganhado na loto. E aí eu comecei lá, mas assim, muito, né, arrastando, eu nem engatinhava ainda, a gente vai falar disso. Eu arrastava, eu nem engatinhava, hoje eu tô engatinhando. E junto veio o maior presente, que foi a animação. Aí ele também falou, agora você vai começar a animar, não tem ninguém pra animar aqui na catedral, você vai animar na catedral. E aí tem uns 2 anos que eu tô lá, e eu amo o Ministério de Música, eu amo a animação. Sim. Aí veio a recreação, que também é um presente pra mim, porque lá eu consigo ser eu. As pessoas acham que não, mas aquilo sou eu. Aquilo sou eu. E é isso, e eu sou muito feliz, meu Deus. Eu sou muito feliz. Que lindo, né? Tem tudo a ver com o tema do nosso programa, que é o que a gente vai se tornando, né? Você foi caminhando e Deus foi mostrando para você no que Ele gostaria que você fizesse como sonho dele na sua vida, né? Você foi deixando Ele sonhar em você. Você falou que a gente ia falar sobre engatinhar, a gente está no final do programa. E eu gostaria de tocar nesse ponto, porque me despertou muito quando eu sou um espectador seu, né, um seguidor seu das redes sociais. Um formiguinho. E eu gosto muito do jeito que você vai falando a respeito das crianças. Como eu tenho 3 filhos, até eu e a Mariana falamos hoje, né, de manhã no café. Nossa, ainda bem que a gente não assistia a Dani quando a gente tinha nossos filhos pequenos, né, porque senão a gente ia... Mas, entre aspas, né? Porque teria sido uma ajuda, inclusive, com algumas situações que a gente hoje enfrenta, né? De alinhamento, de coluna e tudo mais. Mas me chamou muita atenção o que você fala, Dani, sobre acelerar os processos. Tem pai e mãe que quer acelerar os processos do filho, em ficar em pé, em dar os primeiros passos. E quando eu fui vendo aquilo, para mim explodia assim a questão da espiritualidade.
tem tudo a ver com Deus, com a nossa vida espiritual, com esse caminho que a gente faz após o acampamento. Então eu queria que você falasse um pouco, se você enxerga um paralelo também, né, uma referência do que você faz com a vida espiritual sua, de outras pessoas. Você tem essa noção, você tem esse vislumbre, assim? Sim. Uma vez até em uma das minhas animações eu fiz essa analogia rápida, porque faz muito sentido. O que é o desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor, ele tem uma linha, é um processo. Eu chamo de engrenagem motora, onde uma rodana, ela precisa rodar aqui para a próxima girar. Se essa não gira, essa não gira. Né? Então, se essa não gira, essa não gira, porque uma depende da outra. Então, existe um processo ali. E eu tenho uma frase lá na página que eu falo assim: andar não é o pote de ouro no final do arco-íris. Então, para mim, a espiritualidade é a mesma coisa. Chegar lá não é o principal. Chegar lá, o que é o chegar lá? A gente é o céu, né? Vou chegar no céu. Só que como você vive esse processo até chegar lá é o segredo, né? Tem aquela frase, felicidade não é... O lugar onde você chega, é a forma como você vai. É a forma. Então esse caminho é muito importante. É ele que vai dar fruto. É o passo a passo, né? Então, assim, bebê primeiro precisa controlar a cabeça para depois começar a mexer os braços de bruço. Se ele não controla a cabeça, ele não mexe os braços. Se ele não mexe os braços, ele não arrasta. Se ele não arrasta, ele não engatinha. Se ele não engatinha, ele não se coloca de pé. Se ele não se coloca de pé, ele não dá passinhos de lado apoiado. Se ele não dá passinhos de lado apoiado, ele não empurra as coisas para frente e não anda. Se ele não ganha um equilíbrio parado, ele não ganha um equilíbrio dinâmico. Com a espiritualidade, é a mesma coisa. Se eu não tenho um começo, eu não vou chegar lá. E aí, passo a passo mesmo. O que é passo a passo? É caminhada. As pessoas querem ser muito espiritualizadas, querem bater no peito dizendo que é católico, só que não frequenta a missa de domingo, não vai num grupo de oração, não participa de uma missão, não faz caridade, não dá um tempo da tua semana corrida para Deus. E assim, não tem como você querer pular tudo isso. Nos últimos tempos, acho que tem uma palavra que tem sido falada muito quando a pessoa sai do acampamento, é o aleluiada, né? As pessoas saem aleluiadas, querendo ganhar o mundo com aquilo, parece que... e avança muito rápido em questões que ela precisa olhar primeiro para dentro dela, para a casa dela, para situações familiares que precisa resolver. Então, a pessoa, é maravilhoso sair aleluiado e a gente quer que muitas e muitas pessoas saiam. Mas esse processo precisa ser bem pensado. Outro ponto é que tem pessoas que ficam muito acomodadas, né, Dani? Tem aqueles que são apressados em relação à fé, mas tem aqueles que também são acomodados, como você foi falando aí, de não ir à missa. A gente encerrou ontem um Naui Olim, que é um seminário de vida no Espírito Santo, são 4 meses. Esse foi um dos únicos que a taxa de saída, né, de evasão, foi muito baixa, graças a Deus. Parece que o povo está acordando para a importância de alimento sólido e não ficar apenas de acampamento em acampamento, né? Exato. Então, a taxa de evasão desse, né, o presencial nós terminamos com 120 pessoas, o online com 29 pessoas. Então, a gente percebe que isso também é um movimento de pessoas que não ficam acomodadas. Elas vão querer entender o que é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a nossa fé, né? Os dogmas a respeito dessa senhora tão maravilhosa da nossa missão. Aliás, nós estamos aqui com a camisa de Nossa Senhora de Guadalupe. E você falou rapidamente a respeito da Helena, que ela existe por conta de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu queria que você falasse um pouco o que é para você Maria aqui nessa personificação de Nossa Senhora de Guadalupe. A Helena nasceu no dia 12 de outubro. Olha aí. Então já começa por aí. Se não fosse a Missão Guadalupe, hoje eu seria uma mãe solo do Henrique, separada. Deus sabe onde eu ia estar. E tem uma música que você sempre manda no meu aniversário. Sim. Inclusive, você não mandou esse, viu? Cobra no ar. Tá bom? Não mandou pro meu aniversário a música, mas ele sempre manda onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor. Não sei onde eu ia estar. Então,
eu persisti no meu casamento, e é persistir mesmo, todos os dias, né? E engravidei e tive a Helena. E eu acredito muito que a Helena é uma menina, e é a Helena, quem conhece a Helena sabe do que eu tô falando, por conta de toda a transformação de acampamentos grávidas. Eu fui líder grávida, eu lembro que eu engravidei, eu tava numa formação de liderança, eu te liguei e falei, Paulo, põe outra pessoa no meu lugar porque eu tô grávida. Você falou, claro que não. Você pode ir, não tem nada a ver. Não é doença, Não né? é doença, você vai sim. E aí eu fui grávida, então assim, muita oração, e grávida, e nessa missão, e servindo. E a Helena cresceu na Missão Guadalupe, e ela pitiquinha, engatinhando ali. Hoje ela dança todas as músicas, canta todas as músicas. E então assim, ela é muito filha de Nossa Senhora. Sabe, ela reza todos os dias, quando acorda ela me pede a bênção. Então é a coisa mais linda. Eu ver minha filha nesse caminho desde o começo é um privilégio para ela. Porque eu não tive isso, né? Eu tive a minha avó ali muito presente, falando muito de Deus para mim, mas ela era evangélica, então assim, não tinha muito uma questão de Maria. Então para mim, eu poder dar para minha filha essa mãe, a mais, olha que beleza, ela tem 2 mães maravilhosas. Então para mim é um privilégio. Criar uma criança. O padre fala que a Missão Guadalupe é uma grande família em missão. Então, crescer, tornar a criança participante de uma comunidade, de uma família cristã, como a Missão Guadalupe, é uma grande graça, né? Eu estava vindo para cá, aliás, se prepara, né? Depois a gente vai colocar as outras pessoas que vão vir aqui contar a sua história também. Mas eu estava vindo para cá e o Tiago Guedes, da Sucílios, ele mandou uma mensagem no meu celular e ele transbordava-se, né, dizendo o quanto ele é feliz hoje, que problemas existem, situações familiares existem, mas que se tornam pequenas diante da graça que é viver em comunidade, nesta comunidade, na Missão Guadalupe. E foi tão bonito o áudio dele, assim, dizendo o quanto ele era grato a Deus, né, por ter preparado tudo isso para ele. Um dia ele pode vir aqui contar. Mas o que é, como assim, mensagem final que você poderia dizer de servir na Missão Guadalupe? O que você poderia dizer assim como mensagem? Porque você passou pelo acampamento, mas hoje você está inserida em projetos da Missão Guadalupe. O que você poderia dizer para as pessoas, o que significa para você estar ligada a uma comunidade como a Missão Guadalupe? Tudo. Não tem outra palavra que não se resuma tudo na minha vida, porque no momento que eu tô triste, é pra cá que eu venho. No momento que eu tô feliz, é aqui que eu venho. No momento que eu quero desabafar, eu preciso escolher pra quem que eu vou contar, porque o que mais tem é pessoa pra me ouvir e me dar conselhos bons. Não é o conselho do mundo. Ai, sim, larga assim, boba. Sim. Ai, vida... Aí, ó. Não, vamos lá, tô aqui com você, tá difícil, mas vamos tentar entender isso que você está passando. Eu não me sinto mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, aquele buraco que eu tinha no meu coração, que eu não sabia de onde vinha, hoje eu não sinto mais. Então, assim, é tudo. Não tem outra palavra que resuma. A Missão Guadalupe é a minha família. É a minha família em missão mesmo. E servir o outro me deixa feliz. Estar caminhando me deixa feliz, entendeu? Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu não quero. Eu quero só continuar. Amém. Amém. A gente sempre, quando encerra uma partilha, a gente fala amém para dizer que terminou. Então a gente vai encerrar agradecendo a todas as pessoas que nos assistiram, agradecer a esse tempo que você dedicou a estar conosco nessa partilha. É como se fosse uma partilha de acampamento, a gente quer que aconteça a cada programa. Se você se sentiu tocado e quer contar a tua história, o que você viveu nesses 5 dias que você passou, e a gente sempre fala que são os melhores 5 dias da nossa vida, entre em contato com a gente, fala, olha, eu tenho um testemunho para dar, eu gostaria de dar um testemunho, e a gente vai estar aqui conversando com você e partilhando o teu tesouro, aquilo que você realmente tem para entregar para cada um que sabe, precisa ouvir o teu testemunho. Amém? Amém, Dani? Amém. Amém. Amém.